Após 2 anos reformando a casa de campo dos sogros, uma revelação chocante muda tudo. Graça sempre sonhou em transformar a antiga casa dos sogros em um lar. Uma casa cheia de risadas, calor e amor. Cada dia passado lá era uma nova aventura. Quebrar paredes que tinham história, escutar o eco de risadas dos filhos enquanto eles exploravam os cantos secretos do lugar. Mas até as paredes tinham suas próprias histórias a contar. E uma delas estava prestes a vir à tona. Um dia, enquanto organizava o porão empoeirado, Graça se deparou com algo que a fez parar a respiração. Era um diário, escondido entre tábuas de madeira, envolto em poeira e mistério. Ao abrir, sentiu a presença de algo sombrio nas palavras desgastadas. A escrita revelava segredos que faziam a pele arrepiar, um romance proibido, entrelaçado em traições e amores impossíveis, que desafiavam os princípios da família, os mesmos que ela sempre admirou. Nunca havia imaginado que seu amor idealizado pelos sogros pudesse esconder um passado tão obscuro. A cabeça girava. Como poderia encarar aqueles que sempre foram exemplos de amor inabalável? Cada linha lida era como uma lança enfiando-se em seu coração. Afinal, quem eram essas pessoas que ela pensava conhecer completamente? Estrondos de pensamentos a atormentavam. Deveria confrontá-los e desenterrar verdades que provavelmente prefeririam deixar enterradas? Ou seria melhor manter a imagem de uma família perfeita, mesmo que isso significasse viver em uma mentira? A tensão começou a crescer. Conversas se tornavam evasivas. Olhares trocados estavam carregados de segredos não ditos. Ao escapar para o quintal, Graça sentia a vibração da casa, as emoções se acumulando como nuvens pesadas, prontas para uma tempestade. Aplique esse mesmo sentimento à mesa de jantar, onde as discussões eram abafadas e o clima denso. O peso das palavras não ditas flutuava no ar, criando uma barreira invisível entre eles. E então a reviravolta. Em uma noite silenciosa, seus sogros decidiram abrir o jogo. Revelaram que a conexão deles com as histórias do diário não era apenas remota. Eram personagens centrais. O coração de Graça disparou. Como assim? Essa verdade mudaria tudo. As revelações que viriam a seguir a acertariam como um golpe no estômago. Graça sentiu um nó na garganta. Era difícil de engolir. Ela ficou paralisada, absorvendo o que estava acontecendo e tentando encontrar uma resposta. Agora, cercada por lembranças de um amor que ela acreditava ser sólido, tudo estava desmoronando. As noites se tornaram um campo de batalha emocional. Enquanto ela lutava contra as feridas do passado e o futuro incerto que se desenhava diante dela, a pergunta ecoava: conseguiria perdoá-los? Ou as sombras do passado eram grandes demais para serem ignoradas? O que deveria ser um lar tranquilo tornava-se uma arena, repleta de segredos e desconfiança. E no fundo, havia um mistério ainda mais profundo à espera de ser desvendado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Graça estava paralisada. A revelação sobre os sogros a fazia sentir como se a casa estivesse encolhendo ao seu redor. Cada respiração se tornava pesada. As memórias do amor que sempre havia admirado se misturavam à confusão. E então, no meio de todo aquele turbilhão, algo completamente inesperado aconteceu. A casa, que antes vibrava com risos e amor, agora parecia carregada de um silêncio pesado. Graça decidiu que precisava de um momento sozinha. Sem pensar duas vezes, virou-se e saiu da sala,
com o coração acelerado e a mente numa tempestade de pensamentos. Ao atravessar o corredor, ouviu um barulho vindo da cozinha. Parecia algo se arrastando. Um copo que caía? Curiosa, se aproximou devagar. Quando chegou lá, a cena a congelou. A avó, uma figura forte e sábia, estava de pé, segurando algo na mão. Uma caixa de madeira antiga. A expressão em seu rosto era de pânico. "O que você está fazendo aqui?" Graça perguntou, a voz tremendo. A avó não respondeu imediatamente, mas olhou para a caixa com um olhar tão profundo quanto uma caverna. "Eu precisava. Eu tinha que checar isso antes que alguém descobrisse." A avó finalmente disse, a voz quase um sussurro. Sua mão tremia ao abrir a caixa. Dentro estavam cartas amareladas e fotos desbotadas. As imagens eram de pessoas que Graça não reconhecia, mas que pareciam familiares. Muito familiares. O coração de Graça disparou. Olhando mais de perto, viu dois rostos que a deixaram enjoada. "Não, não pode ser!" ela exclamou. Aqueles eram seus sogros, mas mais novos, muito mais jovens. E ao lado deles, um homem que ela conhecia bem, seu próprio pai. Uma sensação de frio percorreu sua espinha. "O que isso significa?" perguntou Graça com a garganta apertada. A avó, finalmente, chegou mais perto. "Esse era um segredo da sua família. E do nosso", ela disse, olhando intensamente nos olhos de Graça. Seu pai esteve envolvido naquela história. Não como um mero observador, ele também fez parte do que aconteceu. Garanto que ele sabe de tudo. Cada palavra saía como um golpe. Graça se sentiu mais perdida do que nunca. De repente, um barulho mais forte ecoou pela casa. Um estrondo. O pânico tomou conta da avó, que rapidamente trancou a caixa e a escondeu atrás de uma prateleira. "Ninguém pode saber disso", ela gritou, com os olhos arregalados. O apelo dela soou como um grito no meio da tempestade emocional que Graça estava vivendo. O que mais estava escondido? Que segredos mais amaldiçoavam essa família? As batidas na porta aumentaram, quebrando a intensidade do momento. Era um grupo de pessoas, amigos da família, vizinhos. "Alguém se machucou. Precisamos de ajuda", gritaram. A atmosfera mudava de novo, mas não para melhor. Graça olhou para a avó, que estava paralisada. "O que fazemos?" Graça perguntou, mas a avó nem parecia ouvir. O tumulto na sala se intensificava e Graça sentiu que as paredes, antes familiares, agora carregavam um peso novo e esmagador. "Precisamos sair agora." As vozes ecoavam e a urgência se intensificava. Mas o que estava realmente acontecendo fora daquela cozinha? E qual a verdadeira relação de seu pai com tudo aquilo? A verdade estava mais próxima do que imaginava, mas ela não sabia como lidar com o que já havia descoberto. A tensão se transformava em desespero. O que era um lar tinha se transformado em um labirinto de segredos, e a única certeza que Graça tinha era que tudo estava prestes a desmoronar. E antes que pudesse pensar em outra coisa, a porta se abriu, revelando uma visão que a fez congelar. Era seu pai, visivelmente machucado, com marcas de sangue no rosto. "Vocês precisam me ouvir", ele gritou, sua voz cheia de pânico e intensidade. O mundo de Graça desabava, mas agora a verdade estava prestes a se revelar em meio ao caos. Graça estava congelada, seu pai com marcas de sangue no rosto e a expressão desfigurada pelo medo. Veio em sua direção, e a casa pareceu perder o equilíbrio em torno dela. "Precisam me ouvir", ele gritou novamente, a voz trêmula, quase desesperada. O barulho da porta ainda reverberava na mente de Graça, uma batida física que parecia ecoar em seu coração. "Pai, o que aconteceu?" A pergunta saiu abafada, como se um peso invisível estivesse apertando seu peito. Sua mente girava entre confusão e uma angústia que criava um nó na garganta. O que ele sabia? O que se passava fora daquela casa? "Não podemos ficar aqui. Eles estão vindo atrás de mim." A urgência em sua voz parecia arrastá-la para um abismo de desespero.
Graça olhou para a avó que agora, com uma expressão rígida, parecia mais velha do que nunca. O que você sabe sobre isso? Graça disparou, buscando respostas em meio ao caos. A avó hesitou, porém a pressão aumentava. É complicado, querida. Mas nem mesmo ela via como escapar daquele momento. Complicado? Você estava escondendo segredos sobre nossa família. Agora meu pai pode estar em perigo. O que mais não me contaram? O tom de Graça se intensificou, um burburinho crescente. E então, como se o universo tivesse decidido intervir naquele instante, o som de sirenes cortou o ar, uma sinfonia de emergência que se aproximava. O coração de Graça disparou. Medo, confusão e uma sensação de urgência consumiram o espaço familiar. A casa que um dia representou um lar, agora estava se transformando em cena de um filme de terror. Precisamos nos esconder, Graça gritou, enquanto seu pai tentava se recompor, limpando sangue do rosto. Você não pode ser visto assim, pai. Ela puxou-o para o corredor. Mas antes que pudesse se mover, a avó, com uma determinação surpreendente, interrompeu a cena. Espere, Graça! O olhar dela estava fixo na porta. Uma expressão de revelação misturada com medo tomou conta de seu rosto. Não podemos apenas correr. Há mais que vocês precisam saber. Graça gaguejou, confusa. O quê? O que mais pode haver? E então, a avó puxou uma fita de um cordão ao redor do pescoço e trouxe à luz um pequeno objeto, um medalhão meio desgastado. Ela entregou a Graça, visivelmente nervosa. Isto pertence a você. Sua mãe, ela deixou isso antes de partir. O peso que Graça sentia não era só o da sirene. O medalhão, frio nas palmas de suas mãos, parecia prometer respostas e mais segredos. O que isso significa? Ela perguntou, mas a avó já não a olhava. Como se o medalhão tivesse um poder próprio. Um flash de memórias invadiu a mente de Graça. Imagens distorcidas de alguém que não conhecia bem, mas que se parecia com ela. A ligação entre passado e presente estava se estrangulando, fazendo-a querer saber mais. Mas cada resposta parecia ainda mais distante. A sala ainda estava em caos, quando seu pai, agachado, murmurou: Os homens que me perseguem, eles não querem só me encontrar. Eles estão atrás de algo maior. Graça sentiu um frio percorrer a espinha. O que ela havia feito e por que estaria sendo perseguido? As sirenes agora eram um rugido ensurdecedor e o tempo parecia esticar-se como um fio prestes a se romper. Graça, com o medalhão lutando contra a corrente de dúvidas, encarou seu pai, esperando uma resposta. Mas o que ela viu no olhar dele era um abismo de dor e arrependimento, que a paralisou de novo. A casa que um dia foi um lar acolhedor, agora era um labirinto de escuridão e mistério. E ali, entre perguntas não respondidas, um grito ecoou do lado de fora. Era uma voz conhecida. Novamente, o mundo de Graça, antes tão seguro, estava prestes a desmoronar. A verdade, uma vez revelada, traria luz ou apenas mais sombras. A única coisa clara era que nada permaneceria intacto. Graça estava congelada. Seu pai, com marcas de sangue no rosto e o olhar implorando por ajuda, parecia um espectro do passado que retornara para assombrá-la. A casa, antes um lar, tornara-se uma prisão, e seus segredos estavam se desenrolando como um rolo de corda afrouxando. Precisam me ouvir! Ele gritou novamente, a pressão de sua voz reverberando nas paredes. Pai, o que aconteceu? A ansiedade apegou-se ao seu peito como se a mensagem de desespero que emitiu estivesse presa em um labirinto de incertezas. Olhando para a avó, viu que ela estava concentrada, um misto de medo e determinação no olhar. Mas a urgência da situação não deixava espaço para hesitações. Eles sabem quem eu sou. A voz do pai soou desgastada, como se estivesse carregando um fardo que pesava mais que seu corpo. A porta se abriu violentamente, trazendo uma onda de vento e mistério. Um grupo de pessoas entrou, e o coração de Graça quase parou. Precisamos de ajuda, gritou um homem, seu rosto coberto de nervosismo.
As sirenes estavam mais próximas, cortando o ar pesado da conversa. A tensão era palpável. Quem são vocês? Graça questionou, tentando entender se eram aliados ou inimigos. Cada faceta do rosto daqueles novos intrusos parecia refletir uma parte da história que ela não conhecia. Amigos, respondeu uma mulher com olhos frios. Viemos buscar respostas. Seu pai não é quem você pensa que é. Essas palavras a atingiram como uma onda de choque. O que ela estava ouvindo? O clima frio da sala transformou-se em um mar de confusão. Como assim não é quem eu penso que é? A voz de Graça tremia, mas as palavras saíram de seus lábios com uma força inesperada. Ela queria entender. Você não entende, disse o homem nervoso. Seu pai, ele está envolvido em algo muito maior. Ninguém está a salvo. É por isso que precisamos sair. Agora, os olhos de Graça se arregalaram. Mas o quê? O que ele fez? A cada pergunta feita, mais camadas se desdobravam, revelando uma complexidade que nunca imaginou. Um dos novos integrantes do grupo, um homem alto com uma cicatriz no rosto, confirmou. Ele defendeu uma verdade que poderia destruir essa família. O silêncio tomou conta por um momento, pesado como um manto de fumaça nos dias de tempestade. Destruir? O que significa isso? Graça disparou com uma indignação que misturava medo e necessidade de proteger seu lar. Ele estava escondendo algo de você. Os seus sogros, eles se envolveram em um passado sombrio que pode reverter tudo isso. O mundo de Graça virou um borrão. Enquanto sua mente tentava processar a avalanche de informação, ela olhou para o pai e percebeu a dor em seus olhos. Um abismo profundo que a fez sentir compaixão, mas também medo. O que mais ele havia escondido? O homem da cicatriz avançou, e a tensão no ar quase poderia ser cortada com uma faca. Graça, a verdade de sua família é mais sinistra do que você pensa. Seu pai é o último a saber. Eles não apenas vagaram por essas sombras. Eles as criaram. Os olhos dela se encheram de confusão, mas algo estava começando a se encaixar. Seu coração acelerou quando se lembrou das cartas, das fotos, imagens de tempos e lugares que não reconhecia, mas que agora pareciam estar interligados. O que você quer dizer com isso? Então, um som vindo de longe, um barulho de motor se aproximando, cortou o ar. Precisamos ir, agora. Todos começaram a se mover, mas Graça hesitou. Eu não vou a lugar nenhum sem respostas. O medo estava se transformando em raiva. Ninguém, nem mesmo seu pai, poderá levá-la para longe sem lhe contar a verdade. A avó a puxou, a expressão dela misturando urgência e desespero. Graça, por favor, confie em mim. O tumulto crescente fez uma decisão grudada na garganta dela, e antes que pudesse processar, uma sequência de tiros disparou lá fora. O som ecoou como uma balança de realidade. Tudo começou a desmoronar. Esses homens, eles estão atrás de nós. O homem da cicatriz gritou. Graça sentiu-se completamente perdida. A cada segundo, os segredos que uma vez foram sombras, agora se transformavam em fantasmas cada vez mais reais. O que mais estava escondido? O que a verdade revelaria? Os ecos de disparos e gritos abafaram sua protesta interior. Primeiro, a casa se tornou uma prisão. Agora, parecia um campo de batalha. E a única pergunta que restava era: quem realmente poderia confiar ali? Ouvindo os gritos e disparos, o coração de Graça pulava em descompasso. O caos se instalava, e o ar estava pesado com o medo e a confusão. Precisamos ir agora, a voz do homem da cicatriz ecoou. Ela queria correr, mas as respostas continuavam presas em seu peito. Esperem! Graça gritou, a urgência aflorando. Meu pai, o que ele fez? A tensão no espaço se tornou palpável, uma massa de incertezas pressentidas. A avó, com um olhar fixo na porta, parecia ainda mais velha, como se décadas de segredos estivessem pesando sob seus ombros. Tudo o que você sabe é uma ilusão, o homem alto repetiu. Então, enquanto todos falavam ao mesmo tempo, a porta se abriu novamente. Mas dessa vez, não era um grupo qualquer.
Um homem vestido de terno negro entrou, com um olhar que enviou calafrios pela espinha de Graça. Ele tinha um sorriso que parecia afiado, como se a intenção fosse cortar, não acolher. Finalmente encontrei vocês, disse o homem, quase suavemente. Ele olhou para o pai de Graça e então sorriu. E você, minha querida, está no centro de uma tempestade que nem imagina. A tensão estava tão carregada que era possível sentir o ar tremer. Quem é você? Graça perguntou, a voz tremulando, enquanto procurava abrigo nos olhos de seu pai. Um amigo, ou talvez um inimigo, depende do ponto de vista, respondeu o homem. Ele avançou, e todos na sala se encolheram, como se sentissem o peso da verdade se aproximando. Seu pai me fez prometer que protegeria. Protegê-la de quê? A avó disparou, seu tom misturando desespero e reprovação. O homem soltou uma risada baixa, como se encontrasse prazer na confusão. De tudo o que pode acontecer. Sua família está entrelaçada em algo que você nem pode imaginar. A verdade que você anseia saber, ela pode ser sua ruína. O coração de Graça disparou de novo. Não pode ser. O que há de tão terrível? Ela se virou para seu pai, buscando nele uma resposta. Um sinal de que tudo isso era uma loucura. Mas ele evitou seu olhar, uma sombra de culpa pairando sobre ele. Você deve me ouvir, Graça. Tudo o que fiz foi para proteger você, nesse momento. O homem de terno bateu uma palma. A verdade, menina, é que alguns sacrifícios são necessários para manter a paz, ou o que resta dela. Ele olhou diretamente para o pai dela. Seu passado, meus amigos, é uma tempestade. Você sabia que eles queriam apagar as vestígios dos seus atos? Uma explosão de sentimentos explodiu. A casa, antes um lar, agora era uma arena de segredos e mentiras. O que você quer dizer com apagar? Graça insistiu, a voz mais firme. Do que você está falando? E então, como um golpe, a porta se abriu mais uma vez, revelando um grupo de pessoas armadas. Elas entraram, prontas para a ação. O clima de festa foi substituído pelo da absurda urgência que tomava conta de Graça. O homem de terno olhou para elas e então voltou-se para Graça, sorrindo com antipatia. Parece que a verdade finalmente será revelada, mas não do jeito que você espera. Graça sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido, e que era tão perigoso a ponto de trazer medo até para aqueles em sua casa. Uma sensação de desespero tomou conta quando percebeu que a história de sua família era uma teia de mentiras e agora poderia se desdobrar de uma maneira mortal. A única certeza que tinha era que a revelação estava prestes a romper a frágil superfície da realidade que conhecia. O que acontece agora? Ela perguntou, com a voz quase em um sussurro, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. E dentro de si, uma pergunta ecoava cada vez mais forte. Quem realmente era seu pai? E o que mais estava escondido nessa casa que um dia fora um lar? A casa estava em um silêncio tenso, pulsando com a energia elétrica do que acabara de acontecer. Graça sentia seu coração disparar. A verdade parecendo escapar como fumaça entre seus dedos. O homem de terno negro a encarava com um sorriso que deixava um gosto amargo na boca. Você realmente não sabe, não é? A voz dele era suave, mas a ameaça estava lá. Invisível como uma sombra na luz. Parem de brincar, Graça gritou, suas palavras ecoando contra as paredes. Olhava para seu pai, esperando uma resposta que nunca vinha. A avó estava paralisada e todos pareciam esperar algo. Você está prestes a descobrir mais sobre a sua família do que gostaria. O homem se inclinou levemente para a frente. O que eles escondem pode acabar com sua vida, e não só a sua. Graça franziu a testa, a mente fervilhando. O que ele queria dizer? Do que você está falando? Ela se virou para o pai, seu corpo tremendo. Fala, o que mais não me contaram? Por favor, Graça. O pai tentou, mas a voz falhou. Em vez de conforto,
Surgiram lágrimas em seus olhos. Um silêncio mortal tomou conta da sala, e a tensão era palpável. Foi então que o estrondo veio de fora, seguido por gritos que cortavam o ar. "Saia da frente!" alguém gritou. O coração de Graça parou. As pessoas armadas se aproximavam. Era agora ou nunca. "Eles estão aqui!" Um dos homens nervosos gritou, agarrando Graça pelo braço. "Vamos, agora!" Mas ela estava paralisada, o medo consumindo cada parte dela. Precisava de respostas, não de fuga. De repente, um brilho metálico se destacou no chão, refletindo a luz. Era um medalhão. Graça se agachou para pegar. Um impulso a empurrou a fazer isso, enquanto a mão dela segurava o medalhão. Uma imagem subiu à sua mente. Uma cena de festa. Risos. Mas ao fundo, rostos que não reconhecia estavam olhando para ela. Todos parecidos, todos envoltos em um mistério. E foi nesse momento que tudo virou. "Pare!" A avó gritou, olhos arregalados. Ela avançou, puxando o medalhão da mão de Graça. "Não, você não pode tocá-lo." A sala inteira parou. O homem de terno observava com um olhar divertido, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. O que estava acontecendo? Todos os presentes trocavam olhares confusos. "O que há com esse medalhão?" Graça questionou, o som do pânico misturando-se ao desespero em sua voz. "Ele é a chave, minha filha." "O que as pessoas do seu pai estão buscando?" A avó quase sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Quando sua mãe deixou isso, ela sabia que era uma maldição. Mas antes que conseguisse completar a frase, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta, uma explosão que fez as paredes tremerem e liberaram nuvens de poeira no ar. Graça se jogou para o chão, coração acelerado. A cena virou um caos. O homem de terno gritou ordens, enquanto seu pai tentava puxar Graça para a segurança. Mas ela estava travada, as imagens dançando em sua mente, formas de rostos conhecidos e desconhecidos. "Quem é minha mãe?" ela gritou em desespero. "Por que isso tudo?" E então, como se as respostas estivessem a um passo de serem reveladas, o homem de terno declarou: "Sua mãe não é quem você pensa que é. Ela não foi embora, foi se esconder." Aquilo cortou Graça mais fundo do que qualquer faca poderia. "Mentira!" ela gritou, ferida, sua voz refletindo um furor que ninguém podia ignorar. "Ela é a razão de tudo isso. Você é mais poderosa do que imagina. Eles voltaram para buscar você." E com isso, um novo rugido de tiros começou a ecoar do lado de fora. Os quartos da casa estão tremendo. As portas se abriram uma a uma e a verdade estava ali, rugindo com seus segredos. Mas Graça só pensava em uma coisa: como ela iria sobreviver a tudo isso? A casa estava em um silêncio tenso, pulsando com a energia elétrica do que acabara de acontecer. Graça sentia seu coração disparar, a verdade parecendo escapar como fumaça entre seus dedos. O homem de terno negro a encarava com um sorriso que deixava um gosto amargo na boca. "Você realmente não sabe, não é?" A voz dele era suave, mas a ameaça estava lá, invisível como uma sombra na luz. "Pare de brincar." Graça gritou, suas palavras ecoando contra as paredes. Olhava para seu pai, esperando uma resposta que nunca vinha. A avó estava paralisada e todos pareciam esperar algo. "Eu tenho direito de saber. Você está prestes a descobrir mais sobre a sua família do que gostaria", disse o homem de terno, seu olhar se aprofundando em Graça, como se conseguisse enxergar sua alma. "O que eles escondem pode acabar com sua vida, e não só a sua." "Do que você está falando?" A voz dela tremia, o medo e a confusão estavam se misturando, e a urgência de uma resposta era quase palpável. "Vamos, Graça, precisamos sair", gritou seu pai, os olhos cheios de desespero. Mas ela não se movia. Algo estava errado, algo não fazia sentido. E se ele fosse o verdadeiro responsável por tudo isso?
A porta se abriu violentamente e a casa imediatamente encheu-se com o barulho de vozes agitadas. O som de passos apressados invadiu o espaço. "Estamos aqui", gritou uma mulher que Graça não reconhecia, seguida por mais 3 pessoas. De repente, o ar ficou pesado com a tensão. Onde estava sua mãe? Qual era a verdade? Alguém precisou vir. A mulher de lábios vermelhos e cabelo desgrenhado olhou fugir em busca de Graça. "As coisas se tornaram muito perigosas. Precisamos de você." "Eu não entendo. Do que vocês estão falando?" "Você é a chave, Graça. Eles vieram atrás de você. Precisam de você." A mulher falhava com uma energia frenética. As sirenes estavam cada vez mais próximas e o barulho trazia uma sensação de pânico. O homem de terno deu um passo à frente, um olhar decidido no rosto. "Ninguém precisa de ninguém. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer." E foi nesse clímax de adrenalina, quando tudo parecia prestes a desmoronar, que souberam que o jogo mudara em um instante. Uma explosão, tão próxima, abalou a casa. O chão tremeu como se o próprio universo quisesse sepultar os segredos que estavam emergindo. As paredes pareciam rugir com a força do impacto, e Graça foi lançada para trás, caindo em um monte de destroços. "Graça!" A voz de seu pai ecoou, mas tudo era um borrão confuso. O medo se apoderou dela, enquanto tentava se levantar. Assim que abriu os olhos, viu o homem de terno no chão, imóvel, e a mulher de lábios vermelhos já do lado dele. "Como você pôde?" ela questionou, os olhos cheios de uma mistura de raiva e dor. Não havia outra escolha. O homem sussurrou, um fio de sangue escorrendo pela boca. Ele estava se contorcendo, e Graça não pôde evitar sentir uma onda de pânico. O alvoroço dos que estavam do lado de fora era sufocante. "Quem é você? O que está acontecendo?" Graça forçou-se a perguntar, levantando-se, um nó na garganta. "A resposta que você busca está mais perto do que imagina. Sua mãe, Graça. Isso foi para protegê-la dela." A mulher disparou, seus olhos frios penetrando na alma de Graça. "Ela não é quem você pensa. Você está mentindo." Graça insistiu, o impulso de negação subindo como uma onda dentro dela. Mas as palavras dela eram, na verdade, uma tentativa suprema de se proteger. O mundo estava escorrendo, e ela começou a entender que talvez não tivesse ideia do que realmente se passava. O homem no chão, se retorcendo de dor, era o último a saber. "Ninguém fala a verdade. A verdade pode te custar muito. Certa vez fomos uma família, mas tudo mudara." Isso parecia um eco do que ela já tinha ouvido, mas não era a realidade que queria encarar. Cada segredo, cada palavra, se desenrolava como um golpe. Sentiu-se vazia, como se um remendo de memórias sussurrasse verdades ocultas sobre quem realmente era. Então, à medida que o pânico crescia, uma nova explosão ocorreu. Aquelas palavras estavam prestes a mudar tudo. O que aconteceria neste momento? O que sua mãe realmente fazia que pedia tanta proteção? Graça percebeu que as revelações a aguardavam, bem ali, nas sombras que lhe cercavam. À frente, o caos estava apenas começando. E a última linha do seu passado nunca havia estado tão próxima de ser cruzada. Graça estava congelada. O homem de terno negro no chão, machucado, olhava com um sorriso de dor, o sofrimento estampado no rosto. A mulher de lábios vermelhos o encarava, as mãos trêmulas na direção dele. O ambiente estava em caos, mas Graça sentia que havia algo mais profundo se desenrolando diante dela. Era como se os segredos estivessem prestes a se revelar. Essa não é a primeira vez que alguém se machuca por causa da sua mãe. A mulher disparou, a respiração pesada. O eco de suas palavras preenchia a sala. O olhar de Graça se intensificou. A mulher continuou. "Ela não só se escondeu de você, ela nos traiu." "Traiu? Do que você está falando?" A confusão deixava Graça apenas mais intranquila. O que mais esse lugar escondia? O homem de terno começou a se arrastar, sua voz ainda clara, mas
agora cheia de mágoa. Sua mãe fez parte de algo muito maior, Graça. Ela era uma das líderes de um grupo que lutava contra pessoas como nós. Ele hesitou, como se as palavras fossem veneno. Mas depois ela decidiu mudar de lado. Graça sentiu uma onda de raiva e descrença lavá-la. Não pode ser verdade. Minha mãe é uma boa pessoa. As palavras saíram com desespero, como se a convicção pudesse proteger a imagem que tinha dela. E se essa boa pessoa estiver escondendo um passado que você não imagina? A voz do homem era um sussurro carregado de intensidade. A cena se tornava mais densa a cada segundo. E um leve tremor percorreu o corpo de Graça. Precisava da verdade. Naquele momento, um som estrondoso ecoou de novo do lado de fora. A casa parecia estar em um pesadelo, mas o caos não era o pior. Eram as revelações. O homem de terno finalmente tocou o chão, olhou para Graça e disse: "Ela tem aliados, e eles estão vindo para cá." Graça não conseguia processar. "Quem? O que você quer dizer com aliados?" Ela estava debatendo entre o medo e a necessidade de entender. Por um segundo, tudo ficou parado. A súbita tensão deixou o ar pesado. As sirenes já estavam quase em cima, e Graça lembrava-se do medalhão agora em sua mão. O que tinha de especial naquele objeto? A mulher, ainda com um olhar feroz, não desviou os olhos. "O que você não sabe, Graça, é que a sua vida é uma linha de frente em um jogo de poder. Os homens que vieram atrás do seu pai não são apenas criminosos. Eles estão atrás da linhagem dela e da sua." Uma revelação que poderia ter sido como um soco no estômago. Graça ficou paralisada. As peças começaram a se encaixar de um jeito horrendo. Mas por que isso importa? O que eu tenho a ver com isso? O que há de especial em mim? E nesse momento, ouvindo uma batida insistente na porta, a casa inteira parecia hesitar. E antes que pudesse falar mais, a porta estourou, e duas figuras encapuzadas entraram com armas em punho. O mundo de Graça começou a desmoronar de novo. Cada um dos presentes ficou rígido, os olhares se cruzando, todos com a mesma pergunta desesperada: "O que vamos fazer agora?" As vozes se apagaram, e as novas entradas adotaram uma expressão que misturava tanto frieza quanto determinação. "Estamos aqui para cumprir ordens", disse um deles, com uma voz grave que atravessou a sala. "O que temos em mãos não pode cair em suas mãos." E então, como se o tempo estivesse congelado e todo o universo tivesse se concentrado naquele instante, a mulher de lábios vermelhos avançou. "Não, vocês não sabem o que estão fazendo." O homem de terno, já caindo ao chão, deixou escapar. "Ela é a chave, precisamos protegê-la." Mas tudo parecia ruir. Graça sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Não conseguia entender, mas no fundo sabia que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. Os olhos encarcerados nas figuras encapuzadas refletiam um sinal de que a verdadeira luta estava para começar. O sangue, a verdade. E aquele medalhão. As conexões começavam a surgir. Sua mente girava. Graça. O pai dela tentou se aproximar, mas a mulher de lábios vermelhos o interrompeu. "Eles a querem viva, mas o que você não entende..." E tudo o que poderia vir a seguir agora estava nas mãos dela. Será que conseguiria lidar com o que estava prestes a desabar? A tensão alcançou um ápice que fazia sua respiração falhar. A história, o passado, tudo fazia parte de um quebra-cabeça mortal. O que mais haveria oculto? O medo e a ansiedade começaram a escalar a um novo nível. O futuro se desenhava diante dela, obscuro e arriscado. E com um último olhar para o pai, ela murmurou: "O que eu realmente sou?" E tudo parou. Graça estava congelada. O homem de terno negro ensanguentado e no chão olhava para ela, mas sua expressão era tudo menos um sorriso de conforto. "Você precisa entender, Graça", ele começou, a voz raspando, quase inaudível. "Sua mãe, ela não está apenas longe. Ela está escondendo algo que pode destruir tudo." A sala tornou-se um turbilhão de emoções. "Destruir o quê?" Graça disparou, seu corpo tremendo.
O peso das palavras estava se acumulando, cada uma mais pesada que a anterior. As figuras encapuzadas recuavam, avaliando a situação. Ela é parte de algo muito maior, algo que este mundo não pode suportar. O homem de terno conseguiu completar, antes de um grito inesperado ecoar na sala. O pai de Graça avançou, interrompendo a conversa. Basta! Sua voz era um misto de raiva e desespero. Exatamente o que você sabe sobre isso. Eu sei que ela não é o que você pensa. A declaração soou como um disparo. Uma onda de choque percorreu o ar. O que esse homem queria dizer? A avó de Graça agora estava nervosa, seus olhos movendo-se entre os dois, buscando respostas. Ela já nos traiu uma vez, continuou o homem, sua voz mais firme. Olhando para Graça, ele acrescentou: você faz parte da única linha de defesa contra ela. Graça sentiu o coração afundar. O que você quer dizer com isso? Sua mente estava girando. Cada palavra era como um eco de incertezas. E então, em um momento atemporal, o homem de terno lhe lançou um olhar intenso. É hora de saber a verdade. Ele ergueu a mão e balançou-a levemente. O ambiente ficou mais pesado. Um silêncio carregado ocupou o espaço. Você é parte dela, parte da linhagem que controla tudo isso. Graça piscou. O que significava essa revelação? Mas antes que algo pudesse ser dito, o piso sob eles ruiu, uma fenda se abrindo de forma brutal. O homem de terno e a mulher de lábios vermelhos caíram. A cena virou um pesadelo. Graça se agachou, sua mente girando em busca de entendimento. Não! Gritou seu pai, mas foi tarde demais. A casa inteira parecia estar se desintegrando, e a verdade estava prestes a ser devorada pela escuridão. Mas não acabara ali. Uma explosão de luz iluminou a sala, e algo colossal emergiu das sombras, como um gigante que havia esperado o momento certo para ser revelado. Um mural antigo apareceu na parede, retratando uma história cheia de rostos desconhecidos, mas os semblantes eram familiares. Cada rosto contava histórias de traição, paixão e guerra. Graça parou, um nó na garganta. Mãe. A única palavra escapou de seus lábios, e ao mesmo tempo, sua realidade começou a desmoronar. A luz revelou uma figura ao fundo, uma mulher que se assemelhava tanto a ela, mas não era ela. Era a sua mãe, com um olhar de emoção desenhada no rosto. Você não estava pronta para saber, mas agora não há como voltar. A mulher disse, sua voz ecoando com um peso que a fez tremer. Cada palavra da mãe precipitou um tsunami de emoções em Graça. O que mais estava escondido? Era como se os segredos da família tivessem se tornado paredes impenetráveis. Ela está vindo. Eles estão atrás de você. A mulher aproximou-se, mas o tumulto do momento era ensurdecedor. A sala parecia colapsar em si mesma, e um grito ecoou na confusão que ninguém parecia conseguir ouvir. Saia daqui! Seu pai gritou. Mas como? A realidade estava girando e indo para o fundo. A revelação se batia contra o peito de Graça. Ela não tinha apenas o peso da verdade. Tinha a responsabilidade dela. E a dúvida persiste. O que isso significava para sua família, para sua vida? E ali, no olho do furacão, a pergunta latejava. Quem era realmente sua mãe? E o que ela queria dela? Enquanto o barulho do mundo exterior aumentava, Graça sentia seu coração se despedaçar. A casa, que antes ressoava com risadas, agora era um campo de batalha emocional, carregando o peso de revelações que nem sabia que estava pronta para enfrentar. Um misto de medo e curiosidade a invadia, e as sombras do passado pareciam dançar ao seu redor, formando uma muralha que a separava da verdade. Graça, a voz de seu pai cortou o ar enquanto se esforçava para se levantar, as feições contorcidas pela dor. Precisamos ir. Agora. Eles vêm para você. O desespero em seu olhar era palpável, cada palavra soando como um alerta. O homem de terno negro estava se levantando, tentando encontrar alguma posição de defesa, mas seu estado debilitado não ajudava.
O barulho de passos apressados ecoava na porta. O grupo de homens encapuzados se aproximava, e a tensão no ar aumentava. O tempo parecia se arrastar, e Graça percebia que a verdade não poderia esperar mais. Ela olhou para a mulher de lábios vermelhos, que agora se mostrava cautelosa. Você é a chave de tudo, Graça. É hora de você entender seu papel. Urgência em sua voz era quase palpável, e Graça sentiu um nó na garganta apertar ainda mais. O que quer que esteja prestes a acontecer, você precisa aceitar sua herança. Herança? Graça murmurou, confusa, mas a necessidade de respostas estava se tornando imprescindível. O que mais havia? O homem de terno, agora respirando com dificuldade, olhou diretamente para Graça, revelando uma expressão que misturava dor e determinação. Sua mãe está em perigo. E todos nós estamos envolvidos nisso. A verdade nos une, mas também nos divide. Você precisa decidir onde deseja estar. Um estrondo interrompeu a conversa, como se o próprio chão estivesse reclamando do peso do que estava por vir. Graça sentiu a casa tremer. Mais do que uma estrutura, era o reflexo da instabilidade de sua vida. Sua mente estava em uma tempestade de perguntas e a necessidade de agir se intensificava. Graça hesitou. As palavras pareciam escorregar de seus lábios. O peso do medalhão em sua mão lembrava de que havia uma razão para tudo isso. Eu quero saber a verdade, gritou, com uma força que não sabia que tinha. Por que esconder isso de mim? A mulher de lábios vermelhos respirou fundo. Sua mãe teve poder, mas o usou de forma errada. Os olhos dela se encheram de lágrimas por um momento. E agora, esse poder está sendo disputado. É você quem pode decidir manter o legado ou deixá-lo ir para sempre. Graça olhou ao redor, os rostos de seu pai e da avó refletindo uma mistura de esperança e medo. Eles tinham lutado para protegê-la, mas agora precisavam confiar nela. Eu não sei se estou pronta, murmurou, a voz fraca. Você tem mais força do que imagina, filha. A avó, com um olhar calmo, esforçou-se para se aproximar. A escolha é sua, mas nós estaremos ao seu lado. O coração de Graça batia descontroladamente enquanto as vozes de fora se tornavam cada vez mais nítidas. A escolha estava ali, pulsando diante dela. Ela teria que confrontar o que havia se escondido por tanto tempo. E assim, entre o peso do passado e a esperança do futuro, Graça decidiu. Vamos enfrentar isso juntos. A voz dela finalmente soou firme. E ao pronunciar aquelas palavras, um peso parecia se levantar. Era hora de acabar com os segredos, e a verdadeira história começava a se revelar. E antes que pudesse pensar mais, as portas da casa se abriram, revelando uma onda de luz e sombras que prometia um novo começo. A casa, que fora carregada de medos e incertezas, agora se transformava em um campo de batalha para a verdade. Enquanto cada um estava prestes a dar o próximo passo, Graça sentiu que a liberdade estava prestes a ser conquistada. Agora, querido leitor, chegamos ao fim dessa jornada intrigante. Mas não se esqueça de que novas histórias estão à sua espera. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos capítulos que estão chegando, repletos de reviravoltas e emoção. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e ajuda-nos a manter essa comunidade viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impressionante. Adoro saber o que vocês pensam e sentir a energia de vocês aqui. Não espere nem mais um segundo e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer essa história. Juntos, vamos continuar explorando os mistérios que nos cercam.